Muito boa noite, hoje 5 de setembro, quinta-feira, estamos aqui novamente. Essa semana de Cartas na Mesa diário aqui para você, nosso programa que geralmente é apenas às segundas-feiras. Na semana que vem vai voltar a ser assim. Por quê? Porque nessa semana estamos celebrando aqui o lançamento da nossa certificação em ciência política. Então hoje no programa, obviamente, falaremos sobre as notícias do dia, vamos comentar aqui essas últimas pesquisas do cenário eleitoral aqui em São Paulo. Será que Guilherme Boulos vai ficar fora do segundo turno? É uma possibilidade. Teremos, inclusive, uma conversa com o deputado federal Ricardo Salles para comentar esse cenário e outros assuntos também. Falaremos, obviamente, sobre as atualizações sobre o caso do X, que continua censurado aqui no Brasil. E para falar desses assuntos todos e colocar as cartas na mesa, eu tenho aqui comigo o Christian Lobauer, que é cientista político e professor, deputado federal e também cientista político Luiz Felipe de Orleans e Bragança, André Marcília, hoje aqui conosco, advogado constitucionalista e especialista em liberdade de expressão, e de forma remota nós temos, deixa eu ver quem vai aparecer aqui primeiro, Ricardo Gomes, vamos ver, Ricardo Gomes, que é advogado e vice-prefeito de Porto Alegre, voltou para Porto Alegre, estava aqui conosco até ontem, agora fala lá do Rio Grande do Sul, Adriano Janturco, lá de Belo Horizonte, que é cientista político e professor, e também teremos o Ricardo Salles, que eu já vou chamar. Não sei, já está aí o Ricardo. Também vamos chamar ele daqui a pouquinho para comentar essa primeira notícia que eu vou puxar, que é a pesquisa divulgada da Exame, né, divulgada pela Exame, da pesquisa Futura, que mostra Pablo Marçal com 26,2%, Nunes com 23,9% e Boulos com 20,6%. Na margem de erro, dá até para dizer que está todo mundo empatado, mas você tem uma distância, por exemplo, do Marçal para o Boulos de praticamente aí 6 pontos percentuais. Além disso, uma outra pesquisa, mais no final do dia, que foi divulgada, do Datafolha. O Datafolha está tudo mais embolado ainda. O Boulos aparece ainda na frente com 23%, o Marçal e Nunes com 22%. A gente sabe que o Datafolha geralmente puxa um pouco o candidato da esquerda um pouco mais para cima, né, pelo histórico. O fato é que está tudo muito embolado. E aí eu já quero puxar a primeira pergunta para o deputado Salles. A gente ouviu aí durante muito tempo, Salles, inclusive, uma das justificativas para que o seu nome não fosse apontado, né, como candidato da direita aqui em São Paulo, é que a direita não ganharia na cidade de São Paulo, né? Tem muita força no estado como um todo, mas na capital seria impossível uma vitória de um candidato genuinamente de direita. O que essas pesquisas te mostram em relação a isso? Confirmam ou estão aí desmentindo essa tese? Boa noite, obrigado pela participação. Boa noite, Renato. Não, acho que deixa claro que realmente essa tese de que a direita não ganha é mentirosa. Eu já sabia que era mentirosa. O João Dória ganhou a eleição no primeiro turno. Então, agora, por que o pessoal defendeu isso? Defendeu porque essa turma que estava contra o meu nome é a turma que está pendurada no governo atual da prefeitura, com cargos, com secretarias, com subprefeituras, ou seja, o pessoal da máquina, né, do sistema, e normalmente o sistema... Opa, deu uma travadinha ali com o Salles, já já a gente retoma com ele. Então eu vou passar aqui para a nossa mesa, começando aqui com o deputado Luiz Felipe de Orleans e Bragança, colega lá do Salles. Faço a mesma pergunta, como é que é a força da direita aqui em São Paulo? Então, a leitura que nós fizemos lá atrás, quando houve essa conjecturação de não lançar o Salles, na minha opinião, foi errada, foi uma leitura errada. E até tinha avisado, falei com os líderes do partido, falei, olha, paulistano não é bem assim, e o militante que saiu nas ruas nos últimos 10 anos, todos convergiram no PL e querem ver uma candidatura própria, independente do que possa ser o resultado. E claro que não foi o resultado, não foi lançar a candidatura própria, foi voltar atrás naquele velho jogo que a gente conhece, da velha política, do velho regime, de fazer os acordos. Muito baseado numa premissa, agora que a gente vê falsa, de que a direita não tem amplitude.
Voltamos com o Salles. Salles, quer dar seguimento aí à resposta? Deputado? Agora ele está abrindo a câmera, me informaram aqui. Já já ele volta. Lobauer, seguindo aqui, me parece então que temos aí esses três, esse pelotão da frente aí, né? Com Nunes, Boulos e Pablo Marçal. Minha visão é que tudo pode acontecer, inclusive um segundo turno sem Guilherme Boulos. Já pensou isso? Pois é, eu comecei a pensar nos últimos dias, eu não tinha imaginado e ainda acho que não é muito garantido isso, porque fazendo a retrospectiva, que acho que o Salles ia justamente entrar nesse ponto, talvez fosse entrar nesse ponto, desde a Irundina, que a gente comentou aqui, São Paulo sempre tem 30%, 25%, 30% cativo de quem for da esquerda, né? Uhum. E se houver uma relação, uma proporção, é sempre de 3 para 1. Sempre tem um esquerda, depois de 3 vem mais um. Teve Marta, teve Haddad. Então a gente tem na capital um eleitorado muito cativo, muito garantido, vamos dizer, de 1/3 para a esquerda. O Boulos seria esse nome, e acho que uma parte está no eleitorado da Tabata hoje. Então eu não sei, as pesquisas têm variado muito de uma para outra, como tem acontecido nos últimos anos em todos os países do mundo, em vários lugares. A volatilidade do voto é muito grande. Eu ainda acho, feeling, tá? Que a esquerda tem uma posição no segundo turno. E eu também acho que a curva do Marçal é ascendente, e ela tem sido desde o início. Então eu acho muito difícil ele parar nos 25, entende? Então eu acho que tudo bem, a gente tem a ideia de que esses 3 estão na liderança, me parece que já está definido, que Já são tá os 3. definido, Eu acredito que os outros 3, que também são candidatos que têm um perfil interessante, ou pelo menos um perfil de visibilidade, cheguem a ultrapassar os 3 da frente. Mas, nesse caso, então, a tendência seria realmente um segundo turno Marçal e Boulos. Então. Vamos ver o que acha disso o deputado Salles, que agora me falaram que está tudo certo. Pronto, diga lá, Salles. Veja só, Renato, a direita deixou de ter candidato na capital, não por uma questão ideológica, isso foi a desculpa que criaram, a direita não ganha. Não é verdade. A direita foi excluída, né, a minha candidatura foi excluída pelo pessoal que está na máquina, que tem cargos, tem secretarias, tem subprefeituras, ou seja, é o sistema gosta de esquema, e esse pessoal sabia que conosco não teria nada disso. E tá ficando claro, né? Tá ficando claro para as pessoas que, de fato, a direita bem defendida, bem colocada, como eu disse no começo aqui, o João Dória ganhou no primeiro turno. Então você, quando faz uma campanha bem feita, você ganha na capital. O eleitor da capital está aberto a votar em alguém da direita. Claro que não uma direita burra, despreparada, nada disso. Mas esta eleição é uma eleição que está comprovando essa tese, de que, ao contrário do que o pessoal do sistema e do esquema dizia, justamente para preservar as suas boquinhas, a direita poderia ter ganho, né? Infelizmente, esse momento já passou. O que a gente está vendo agora, no final das contas, é que o Marçal, que soube, né, sem entrar muito no mérito aqui das coisas que ele está defendendo ou deixar de defender, ele soube capturar esse sentimento da sociedade e está sabendo defender isso de uma maneira inteligente, no sentido de que ele sabe falar, ele sabe usar as redes sociais, ele vai para as entrevistas ou vai para os debates e ele domina o cenário. E como eu estava ouvindo o Christian dizer aqui, e ele tem razão, a curva do Marçal é ascendente e a curva dos demais é estável ou descendente. Portanto, eu acho muito pouco provável que, ao contrário do que alguns estão dizendo, que há uma estagnação e tudo, eu acho que as pesquisas elas acabam demonstrando, a pesquisa é sempre uma fotografia, mas olhadas em conjunto, ou seja, as diversas pesquisas ao mesmo tempo, embora com percentuais distintos, elas mostram um filme, e este filme mostra o quê? Mostra a sociedade em vários níveis sociais, isso não é dos mais pobres, nem da classe média, nem dos ricos, é de pessoas das mais variadas classes sociais, idade, sexo, nível de escolaridade. As pessoas estão cansadas do sistema, a pessoa está cansada da velha máquina, do pessoal que vai se reelegendo eleição após eleição, fazendo esquema após eleição, e querem uma coisa diferente. Tanto que os jovens, essa é uma característica interessante de ser analisada, os jovens que até então
tinham no Boulos uma espécie de voto da rebeldia, o voto do diferente, do engraçado, do irreverente. Para onde esse voto do jovem migrou? Migrou para o Pablo Marçal, que até para falar com o jovem, ele está tendo mais capacidade do que o próprio Boulos, até então tido como aquele que representava os jovens, né? Então essa é uma questão muito importante. Eu acho que falar com o público jovem, e os jovens têm esse acesso muito facilitado para as redes sociais e tal, ainda que tenha caído o Twitter, né, o X, mas todos os outros, o TikTok, o Instagram e o próprio WhatsApp, enfim, essa molecada tem uma capacidade de absorção e de reprodução, de disseminação, de mandar esses vídeos, esses cortes e tudo, tem uma capilaridade muito grande. E os políticos que jogam o jogo com uma regra mais antiga, com uma visão mais arcaica, vamos dizer assim, da maneira de fazer política, não conseguem acompanhar isso, e isso explica muito o fenômeno do Marçal crescer assim tão rapidamente, e me parece que consistentemente. E em cima disso que você está falando, deputado, a ascensão do Marçal, a gente vê o presidente Bolsonaro e Tarcísio de Freitas, governador ainda, principalmente o Tarcísio, né, insistindo ali no apoio ao Nunes, né? Você acha que em algum momento eles vão ter que rever isso? Como é que vai ficar daqui para frente? Eles que são, afinal de contas, nomes aí referência de políticos da direita, né? Pois é, veja só, são situações muito distintas, né? O Tarcísio fez uma escolha racional pelo Ricardo Nunes como candidato dele, e ele explica, até com bastante coerência, por que ele prefere o Ricardo Nunes. Porque o Ricardo Nunes foi parceiro do Tarcísio esse tempo, o Ricardo Nunes é uma pessoa com muito menos carga ideológica, o Tarcísio também não é uma pessoa muito ideologizada, ele é mais técnico, né? Então o Ricardo Nunes se adapta mais ao modo de trabalhar do Tarcísio. Por outro lado, o presidente Bolsonaro, que é uma pessoa mais ideológica, que tem uma postura de contestação da esquerda mais evidente, de defesa dos princípios da direita, dos conservadores, mais firme, mais claro, ou pelo menos mais contundente, vamos dizer assim, é óbvio que quando o candidato, no caso o Ricardo Nunes, é um candidato mais neutro ideologicamente, há menos identidade, né? Quando se abriu o espaço para o Ricardo Nunes indicar vou dar um passo atrás. Quando eu tive que desistir, né, porque o Valdemar não me deu a legenda, eu não fui opção minha desistir. O Valdemar falou, não dou a legenda e não dou a carta para você sair. Só deu a carta quando eu já tinha passado o período de filiação e aí eu fui para o novo. Muito bem. Naquele momento, havia uma expectativa de que eu saindo da disputa, o Bolsonaro indicaria o coronel Melo Araújo. Acontece que a aceitação pela chapa do Ricardo Nunes do nome do Melo Araújo foi sendo postergada, né, um mês, 2 meses, 2 meses e meio, eu não sei exatamente quanto tempo demorou, mas havia ali uma não disposição, uma certa resistência de todos aqueles que apoiavam o Ricardo Nunes, todos os partidos, todas as lideranças políticas que estavam com o Ricardo Nunes, não deixavam ele, e ele próprio também não queria, naquele momento, acolher a indicação do coronel Melo Araújo. Quando é que surge efetivamente, quando é que o Melo Araújo é declarado como vice, é reconhecido e indicado efetivamente como um vice? Quando surge o Pablo Marçal, os bolsonaristas e várias pessoas começam a se insinuar e fazer vídeos. Você tem vários vídeos, tem Zucco, tem Bia Kicis, tem Nicolas, tem um monte de gente, né, do lado bolsonarista. O próprio Bolsonaro deu aquela medalha dos 3 Is e tudo. Naquele momento, a turma da campanha do Ricardo Nunes fala, opa, o Bolsonaro vai sair do nosso barco, vamos indicar o Melo Araújo, que até então estava sendo cozinhado. E aí eles aceitam indicar o Melo Araújo. Por quê? Porque surgiu o Pablo Marçal naquele momento. E logo em seguida, né, toda essa narrativa que a gente tem assistido agora, né, os vai-e-vens e tudo mais. Por quê? Porque essa dubiedade, digamos assim, ou essa postura mais que oscila? Porque, evidentemente, que o estilo do Pablo Marçal é muito mais parecido com o estilo do presidente Bolsonaro. É um cara que contesta o sistema, enfrenta. O Ricardo é um cara mais tímido, mais contido. Então, se o estilo do Ricardo
é mais parecido com o do Tarcísio, o estilo do Pablo Marçal, é mais parecido com o estilo do presidente Bolsonaro. Razão pela qual o Tarcísio se sente mais confortável em franquear o apoio de maneira tão aberta para o Ricardo Nunes, e o Bolsonaro também, de certa forma, se identifica com essa irreverência do Pablo Marçal, essa contestação ao sistema e tudo mais. Então, isso explica muito do que está acontecendo entre as posturas distintas adotadas, tanto pelo Tarcísio quanto pelo Bolsonaro, em relação ao Ricardo Nunes e o Pablo Marçal. E a gente vê essas eleições aí sendo discutidas em todo o Brasil, né? Não só aqui em São Paulo, até pela figura do Pablo Marçal e também ali confrontando com o Boulos. Por que você acha que essa eleição é tão importante para o Brasil, deputado? O que significa esse resultado aqui em São Paulo, em termos até nacionais? Porque aqui nós estamos, sobretudo, testando duas visões, né? Aliás, três visões nesse caso. Se você considerar que você tem o Boulos, né, junto com a Tabata, que é a força... A Tabata e o Datena são tropa acessória do Boulos. Mas vamos falar só do Boulos, que é numericamente o mais relevante. Ele representa o Lula, ele representa o desrespeito à propriedade privada, ele representa uma visão anticapitalista, enfim, é uma visão mais, eu diria, venezuelana, cubana da política paulistana. O Ricardo Nunes representa, até pelo arco de alianças que ele tem, que lembra muito o arco de alianças que tinha o Rodrigo Garcia em 2022 e que tinha o Geraldo Alckmin em 2018, o Ricardo Nunes representa muito mais o establishment, né? E o Pablo Marçal, por sua vez, adotou bandeiras que representam muito mais a visão conservadora, direita, de economia liberal, uma pessoa que fala o tempo todo de empreender, de capitalismo, de realização pessoal, enfim, de tirar o Estado das costas das pessoas, né? Então, e até acho que em alguns aspectos dessa agenda, a prefeitura do Ricardo Nunes também fez algumas ações. O problema é que há uma contradição forte ali dentro da aliança do Ricardo Nunes, primeiro porque é o MDB, o partido que tem 3 ministérios do governo do Lula, né? É um candidato que não apoiou o Bolsonaro em 22. E certamente, isso é uma coisa que nós temos ouvido aqui, se houver um segundo turno entre Boulos e Marçal, muito provavelmente a máquina do MDB, na qual o Ricardo Nunes está inserido, e é a máquina do governo do Lula, vai querer apoiar o Boulos. Então veja que o imbróglio que isso se estabelece. E a eleição de São Paulo, portanto, é uma antecipação, é um test drive para ver se a esquerda vinga nas suas posturas, em meio a um governo Lula, ou se a direita vinga sendo oposição e mostrando as fragilidades de um modelo, o modelo da esquerda, o modelo do PT, do PSOL e tudo mais, mostrando as fragilidades que essa visão de mundo trouxeram de 2023 em diante, né, quando o Lula assume, e trouxeram e podem trazer para a cidade de São Paulo. Então é uma eleição, embora seja uma eleição municipal, com problemas locais, ela é uma eleição de cunho plebiscitário, né? Ela é uma eleição de cunho plebiscitário e nós vamos ter, a partir do resultado aqui, uma sedimentação para a eleição de 26. Claro que a cidade de São Paulo, na mão do Boulos, né, ajuda muito o Lula. E claro que a cidade de São Paulo contra o Lula, ou seja, que não caia na mão do Boulos, ajuda muito mais a nossa bancada, a nossa visão da direita. Deputado, para terminar, como é que o senhor está acompanhando essa questão toda do X? Agora o ministro Cássio Nunes tende a mandar o caso para o plenário, né, para tentar reverter aquela decisão, a tentativa do Partido Novo e também da OAB em ADPFs. Qual a sua expectativa em relação a essa decisão? Olha, eu espero, torço, tenho rezado aqui para que haja um grande debate na Corte sobre liberdade de expressão, sobre devido processo legal, né? Quer dizer, aqui não estamos falando só da liberdade de expressão, que já é por si só algo muito importante. Nós estamos falando aqui da observância do devido processo legal, da extrapolação das personalidades jurídicas, né? No mundo do direito, você desconsiderar a personalidade jurídica de uma empresa para atingir uma outra empresa do grupo econômico, ou um sócio, uma coisa assim, precisa de um processo, precisa de um contraditório, né? Quer dizer, o que nós estamos assistindo, e não é só no X, evidentemente, no 8 de janeiro, são naquelas revelações que têm sido trazidas pela Folha de São Paulo e tudo mais, o que nós estamos assistindo, e isso não me parece restar dúvida,
é uma inobservância do devido processo legal, do contraditório, da ampla defesa, que são elementos fundamentais para que faça justamente o que se diz que estão fazendo, que é a defesa da democracia. Não existe defesa da democracia com inobservância das regras. Né? Você vai usar o pretexto da defesa da democracia, mas você não está defendendo a democracia, ao contrário, você está fulminando a democracia, fulminando o regime que você diz defender, o sistema que diz defender, justamente porque é pressuposto para a defesa desse sistema que você observe todas essas garantias fundamentais. E o caso do X, em especial, pela repercussão que ganhou em razão da própria figura do Elon Musk, né, da abrangência mundial do X, exacerbam, e eu não entro no mérito aqui se os termos que o Elon Musk está usando ou não são exagerados ou não. É a forma dele de fazer. Eu lembro um pouco até a história do Pablo Marçal. É a forma que o sujeito tem relevância, né, que as suas publicações, que as suas colocações repercutem. Não adianta você também fazer manifestações densas do ponto de vista técnico-jurídico que ninguém lê, ou seja, o resultado também é pífio. Né? Então, é preciso entender como é que funciona o mundo nessa esfera digital, nessa esfera aí das redes sociais, que disseminam muito rapidamente todas as questões que estão em debate. E nesse caso em especial, nós estamos falando de coisas muito importantes para o futuro do país. Perfeito. O deputado Ricardo Salles, Partido Novo aqui de São Paulo, muito obrigado pela participação. Lembrando que o Salles é o entrevistado no nosso próximo programa Contraponto, que vai ao ar neste final de semana. Confira, porque foi muito interessante a entrevista. Contraponto que voltou aí numa nova temporada. Gravamos já com o Salles, a entrevista vai ao ar neste final de semana. Obrigado, deputado. Até a próxima. Obrigado, Renato. Obrigado a todos. Um abraço. Muito bem, quero pedir, aproveitar que você está aqui nos acompanhando, para pedir para você apertar o botão do curtir, se inscrever no nosso canal se ainda não se inscreveu. É rapidinho, aperta ali, porque isso nos ajuda bastante para que esse conteúdo chegue cada vez a mais pessoas. E aí eu quero passar agora para o Jean Turco. Numa das respostas aqui do Salles, Jean Turco, ele falou o seguinte: um hipotético segundo turno entre Marçal e Boulos, existe uma grande chance de que pelo menos ali a máquina pública do Ricardo Nunes apoiar o Boulos, que está ali alinhado com o Lula, e em termos ali de interesses de quem está dentro dessa máquina, faria mais sentido o candidato Boulos do que alguém como o Marçal, que chegaria ali e poderia atingir esses interesses. Você concorda com essa visão? Boa noite. Boa noite, Renato. Boa noite a todos. Olha, se é o Ricardo Salles a falar, quem sou eu para desmentir? Em que sentido? Ele, obviamente, sabe mais, tem mais informações de bastidores, né? Eu posso falar o que geralmente pode acontecer, nesse caso específico, ele sabe muito melhor que eu, ele está lá, nos bastidores atuando. Eu posso falar de forma geral como e por que isso pode acontecer e, às vezes, por que, em quais casos isso acontece, né? Primeiro eu diria que, de novo, vamos lembrar, gente, uma coisa é a campanha eleitoral, outra coisa é o governo. Campanha eleitoral é marketing político. Então, não dá para acreditar em políticos, ainda menos em políticos em campanha eleitoral, tá? Assim, regra básica, generalizando, mas que tendencialmente me dá certo. Claro que tem aqueles honestos, sinceros, etc., mas tendencialmente sabemos que é campanha eleitoral que é. Então, uma coisa é o discurso de Marçal e de Boulos durante a campanha eleitoral, outra coisa é o governo, como governaria. O que quero dizer? Assim como Boulos hoje, por exemplo, está fingindo, vocês viram, está de terno, outro dia foi até o culto, e está tentando se mostrar como mais moderado para ganhar o voto do eleitor mediano, já explicamos várias vezes, e este discurso obviamente é falso, e o governo será diferente, não será dessa forma tão moderado, será muito mais extremista. Também o discurso de Marçal é discurso, é campanha eleitoral. Então, caso ele ganhe, caso realmente ele queira ganhar, e caso realmente ele seja candidato à prefeitura, caso ele ganhe, não significa que ele vai governar como ele está fazendo o discurso atualmente. Até porque, repito, ele está candidato, dois fatores, por exemplo, ele está candidato com o PRTB, que é um partido do Centrão. Segundo, ele é sozinho, está sozinho nesse discurso. Então, ninguém, um dos princípios básicos da ciência política é que ninguém governa sozinho. Você precisa de apoio. Então, tanto na Câmara dos Vereadores, quanto, de forma geral, apoio dos poderes fortes. Então, não significa que ele será contra o sistema.
Pode ser, claro, que o sistema terá eventualmente uma conversa com ele, como já deve estar tendo, para ver qual é a sua. Realmente você vai fazer tudo isso que você está falando? Realmente você vai bater de frente e tal? Ou dá para conversar, para negociar, etc. Então, neste sentido, eu diria que sim, com certeza, o sistema vai tentar apoiar quem é menos prejudicial para ele. Se for Boulos ou Marçal, aí realmente a informação de bastidores eu não sei. O que nós podemos ver é isso, e sempre chama atenção entre essa diferença entre campanha eleitoral e governo. Mas não descarta a hipótese que tenha um acordo, um acordão, negociações, etc., com qualquer um que ganhe. Afinal, independente de quem ganhar, a pessoa que ganhar sofrerá pressões dos poderes fortes de sempre e não conseguirá aplicar a própria agenda, no bem ou no mal. Isso é, por um lado, uma notícia ruim, por outro lado, uma notícia boa também, caso ganhe alguém com o qual você discorde, por exemplo. Perfeito. Vamos mostrar um pouquinho mais de detalhe aqui dos gráficos apresentados pelo Datafolha e com opções até de segundo turno. Primeiro, um gráfico geral com a intenção de votos de todos, pode até colocar em tela cheia. Chama a atenção ali aquele azul mais escuro, né, que é a linha do Pablo Marçal, crescendo bastante aí nas últimas pesquisas. E aí aquele empate técnico com todo mundo, o Boulos um pouquinho à frente com 23, Nunes e Marçal com 22, o Nunes crescendo, né, em relação à última pesquisa. E aí, em simulações de segundo turno, a gente tem Nunes contra Marçal. A pesquisa aponta uma vitória até tranquila de Ricardo Nunes, com 53-31. Então, aqui nesse caso, a gente vê os eleitores de Boulos apoiando Ricardo Nunes, os eleitores mais de esquerda tentando evitar ali o Pablo Marçal, que é uma possibilidade que vem aparecendo agora, né? Esse segundo turno entre Nunes e Marçal. O que parece talvez ser o mais provável pelo andar da carruagem, Boulos e Marçal é o próximo cenário. E aí aqui você tem uma disputa mais acirrada, com o Boulos ainda à frente, mas lembrando que o Marçal continua nessa ascendência, e o interessante é que ele está roubando eleitores do Boulos. Né? Por mais ilógico que isso possa parecer, até o Ricardo Salles, numa das respostas, citou que o voto dos mais jovens, esse pessoal mais rebelde, pode estar indo para o Marçal. E por fim, Boulos e Nunes, também o Ricardo Nunes com uma vantagem boa contra o Boulos. Então parece que o grande desafio para o Nunes, o Ricardo Gomes, é ir para o segundo turno, né? Ele conseguindo ir ao segundo turno, me parece que a chance dele ganhar é bastante grande e é isso que pode definir aí realmente o rumo dessa eleição. Boa noite. Boa noite. E, primeiro, sempre cuidado com pesquisas, né? Importante lembrar disso. A gente viu já uma série de tiros pela culatra aí nas pesquisas nas últimas eleições, mas aqui parece bastante óbvio, né? A missão do Nunes já está no segundo turno, porque se ele estiver contra Pablo Marçal, o eleitor do Boulos, pela rejeição a Pablo Marçal, vai de Ricardo Nunes. E vice-versa, se ele estiver contra o Boulos, o eleitor do Marçal, por rejeição a Boulos, vai a Ricardo Nunes. O desafio dele é estar no segundo turno. Agora, eu estou observando, eu estou me lembrando de uma eleição que teve aqui no Rio Grande do Sul em 2006, em que Germano Rigoto, do MDB, liderou as pesquisas a campanha inteira e tudo indicava que iria para o segundo turno com Olívio Dutra, do PT. Na reta final, essa diferença começou a encolher e muitos dos eleitores de Rigoto resolveram votar em Ieda Cruzius, do PSDB, então do PSDB, para tirar Olívio Dutra do segundo turno. O que aconteceu é que acabou indo para o segundo turno o Olívio Dutra com a Ieda Cruzius e o Rigoto, que era o favorito a ganhar a eleição, ficou de fora. Então pode haver um movimento também de eleitores do Marçal, se confirmado que ele lidera com o Nunes em segundo, ou algum cenário assim, o eleitor do Marçal diz assim, não, eu vou votar no Nunes para tirar o Boulos do segundo turno, acaba colocando para tirar o Boulos do segundo turno, acaba colocando o Ricardo Nunes contra o Boulos no segundo turno. Ou seja, esse voto que ele é guiado pela pesquisa, ele é sempre traiçoeiro, né? Então, ainda é cedo, tem muita campanha pela frente. O Tarcísio entrou bem na campanha, não é uma preferência, mas ele entrou
com o argumento que mais atende ao eleitor do Tarcísio. Ele vem para a campanha do Pablo Marçal dizer o seguinte: eu estou com o Ricardo Nunes porque ele ganha do Boulos no segundo turno. É um argumento que é palatável para o eleitor do Tarcísio. Olha, a rejeição ao Boulos em primeiro lugar. Então, uma caravana que ainda vai passar por muitos buracos, muitas vai e vens dessas pesquisas, e eu só volto a ressaltar isso, né? Às vezes, alguns institutos de pesquisa têm contrato com campanhas eleitorais, além de ter contratos com os órgãos de imprensa. Então, a gente sempre tem que ter cuidado na análise. Eu gosto muito daquelas ferramentas, o 538 nos Estados Unidos faz isso, que faz a ponderação de todas as pesquisas e acaba dando uma certa média delas, assim, uma média ponderada, que ajuda a tirar as rebarbas, né? Mencionasse bem que a Folha tende a puxar um pouquinho para a esquerda, isso é histórico, né? Então tem que ter cuidado nessa hora. E o eleitor tem que entender que a pesquisa não pode ser o principal fator de orientação do voto, porque ela acaba manipulando, vamos dizer assim, boa parte do eleitorado, principalmente aquele que se move pela rejeição. Teve um caso parecido também agora na eleição para o Senado, lá no Paraná. As pesquisas mostravam o Álvaro Dias e o Sérgio Moro disputando ali o primeiro lugar, que era só uma vaga, né? E o Paulo Eduardo Martins lá atrás, sem muita chance. Muita gente acabou votando no Sérgio Moro para tirar o Álvaro Dias. Quando abriu a urna, ou quando foram computados os votos eletrônicos, o Paulo Eduardo Martins estava ali batendo cabeça a cabeça, acabou ficando de fora. Muita gente deixou de votar no Paulo Eduardo Martins, que era o candidato mais à direita, para votar no Moro, porque a pesquisa mostrava que ele não tinha chance. Se não tivesse seguido a pesquisa, provavelmente o Paulo Eduardo teria sido eleito. Bom, esse tipo de análise, pessoal, você encontra muito dentro da nossa certificação de ciência política. Então, essa turma toda que está aqui hoje são nossos professores, o Christian, o Luiz Felipe, o Marcília, que vai responder aqui a minha próxima pergunta, o Ricardo Gomes e o Adriano Janturco. São todos professores da nossa certificação em ciência política. Juntamos esse time todo para falar sobre história, sobre a formação do Estado contemporâneo, divisão entre poderes, relações entre os poderes, isso tudo que a gente tem comentado aqui, poder judiciário, qual a função de cada um, até onde cada um pode ir. E aqui você tem comentários que, óbvio, tem um tempo mais limitado, até pela dinâmica do programa. Lá no nosso curso você vai poder realmente ter uma imersão nesse assunto e poder sair dessas 3 trilhas que nós temos lá disponíveis com uma formação em ciência política que você não encontra em lugar nenhum. Para você fazer parte dessa turma, escaneia o QR Code que está na tela ou então acesse o link que está aqui na descrição. Você vai se inscrever na certificação e aí você vai fazer o seu acesso através da nossa plataforma da Brasil Paralelo, para poder trilhar aí todos esses conteúdos que realmente tenho certeza que vão fazer a diferença. O feedback de quem já está inscrito é o melhor possível. Tente conversar aí com alguém que você conhece que já se inscreveu para pegar a opinião, porque eu tenho certeza que você não vai se arrepender. E para quem já está inscrito na certificação, ao final aqui do programa, aberto no YouTube, a gente vai ter uma sala fechada, exclusiva, apenas para a turma da certificação. A gente vai continuar a conversa, tirar dúvidas sobre o curso e também mostrar mais alguns conteúdos exclusivos na nossa certificação. Beleza? Se você assinar agora, se você se inscrever agora, também vai receber esse link para essa outra live fechada e vai ter a chance de participar ainda hoje dessa sala aqui com os nossos professores. Muito bem, eu quero puxar agora uma ilustração da Folha de São Paulo que eu achei interessante, que é o seguinte: eles têm ali uma seção das mais lidas, né, as colunas mais lidas da Folha de São Paulo. Então, das 5 mais lidas, você tem 4 que citam quem? Pablo Marçal. Então, tem ali a Mônica Bergamo com 2 colunas, Rui Castro, Vinícius Freire e outra do Rui Castro. O que me chama a atenção aqui é o seguinte, Marcília, nós temos aí aquela decisão para suspender as redes do Pablo Marçal, né? O que é um golpe muito forte ainda às vésperas das eleições, ainda mais em 2024, onde isso conta muito, mas ele segue aí na boca do povo, né? A gente segue vendo aí ele crescendo nas pesquisas, dando muitas entrevistas, e mesmo os jornais, aqueles que em tese até são haters dele, no caso, estão falando do Marçal.
Em termos aí de liberdade de expressão, aquela velha máxima também de falem mal, mas falem de mim, acaba funcionando também, né? Para quem está com essa liberdade mais restrita. Boa noite. Boa noite a todos, boa noite à audiência. Pois é, tem uma máxima que eu gosto também, que é o seguinte: a censura é uma máxima que eu até coloco no meu livro, eu acho que eu que criei, então é uma máxima por mim mesmo. Eu dei a ela esse título de máxima. Mas que é o seguinte: a censura sempre acaba expondo ao ridículo o censor. Sempre. Pode demorar, aliás, em geral, demora. Sempre que alguém é censurado, ele se sente ridículo, constrangido. Espere que a roda da fortuna gira e o censor sempre acaba sendo exposto ao ridículo e não censurado. A história mostra diversos exemplos assim. E é um pouco isso que, nesse caso, acontece. Quer dizer, houve ali uma tentativa, né, do partido da Tabata de censurar as redes do Marçal, e ela é que acabou exposta, né? Ela acabou sendo exposta e ele teve as redes multiplicadas depois desse ato censório, o que mostra exatamente que a censura é um tiro sempre pela culatra. Mas, curiosamente, é assim que a oposição ao Marçal vem lidando com as redes. E vem lidando com as redes hoje, curiosamente, igual ao que lidou em 2018. Eu tenho dito, a postura é a mesma. Em 2018, nós tivemos as redes sociais elegendo boa parte dos candidatos de direita. Aliás, é curioso essa história de a direita, ela surge agora porque tem um receio de que em São Paulo não há apetite com a direita e etc. na cidade, né? Eu acho que tem muito a ver com também o fato de as pessoas começarem a se identificar com a direita a partir das redes sociais, entenderem que isso é a direita, ou que é a direita. Então, as redes um pouco foram didáticas nesse sentido. As turmas se encontraram ali e passaram a falar, é isso então que é direito, é isso em que eu acredito. E a oposição passou a falar, opa, então aqui está surgindo uma direita, vamos censurar. Essa foi a postura em 2018, não à toa, e a gente fala isso, inclusive no curso. A minha aula entra um pouco nesse viés de como muito da censura ou da reação do Estado, a reação que nós hoje temos assistido tem a ver com o sucesso das redes sociais nas eleições de uma ideologia de direita em 2018. E agora, em 2024, 6 anos depois, nós temos a mesma postura. Então surge o Marçal, de novo, um fenômeno das redes sociais, e a postura ou a reação do establishment a ele ou das esquerdas, é censura. Então, nós não conseguimos, nós, digamos assim, a oposição ou as esquerdas, não conseguimos lidar com as redes sociais de forma que não seja censória. Isso mostra que as redes, elas são mesmo um fenômeno ainda novo, né? O que parece que a esquerda faz é olhar para as redes sociais e dizer assim, como eu não sei brincar com isso, então ou eu pego a bola e levo embora, ou eu me torno o árbitro e crio as regras. Isso não tem como resultar em coisa boa. Chama a atenção que isso é no mundo todo, né? Não é restrito apenas ao Brasil. Bom, o que é restrito apenas ao Brasil e a alguns outros países, que não são companhias muito agradáveis, digamos assim, é a suspensão do X, do antigo Twitter. E aí nós temos essa notícia do Poder 360, que repercutiu muito ao longo do dia, que é o ministro Nunes Marques, está propenso a mandar essa decisão para o plenário, né? Que decisão de 2 ações, uma ação do Novo, do Partido Novo, e outra da OAB, que estão ali questionando a decisão, primeiro proferida pelo ministro Moraes, que depois foi confirmada pela primeira turma, de suspensão da rede social no Brasil, além da aplicação de multa de R$50 mil para quem tentar acessar via VPN. A ação do Novo engloba toda a decisão, a da OAB é focada na questão dos 50 mil. O Nunes Marques, o Luiz Felipe, havia uma expectativa até que ele poderia, já de próprio punho, revogar isso daí, né? Ele preferiu ter mais cautela, digamos assim, pediu para a PGR se manifestar, a AGU e PGR, no prazo de 5 dias, e já sinalizou que vai mandar para o plenário. Ultimamente, esse tipo de decisão tem tido placar aí de 9-2. Qual que é a sua expectativa? Olha, Nunes Marques é um operador do direito.
ele como observador de tudo que está acontecendo, ele sabe das violações, assim como todo juiz de primeira instância, assim como do STF, STJ, todos sabem. Está patente. Até um leigo que não entende bem do direito vê que tem uma violação patente por parte de um ministro do Supremo, seu colega. Mas ao invés dele já passar um julgamento que é escancaradamente óbvio, não. Ele toma a rota da covardia e joga para a galera. É esperado. Essa nomeação do Nunes, eu sempre critiquei ela. Fui criticado por criticar a nomeação dele, assim como critiquei a nomeação do Mendonça, outra grande decepção de nomeação. Sempre critiquei, há anos que eu venho criticando. Então eu não tenho expectativa nenhuma com o julgamento dele, com o voto dele. Por mim é mais um dos outros ali. Se teve algum momento em que ele brilhou, foi um momento muito pequeno e muito fugaz, em questões muito periféricas. Mas como essa questão da censura é uma questão central do governo, está na pauta do governo, o governo quer censurar. Está na pauta ideológica de quem é da esquerda, a esquerda quer censurar. Está na pauta dos interesses internacionais. Eles querem censurar, eles precisam da censura para sobreviver. Então, você veja que há muitos interesses convergentes, muito maiores, muito mais amplos. Ele poderia estar encampando essa briga sozinho e ser o grande palatino do Estado de Direito e das liberdades individuais, mas caiu não. no colo dele, né, a chance de fazer isso. Tomou a postura do serviçal, do juiz serviçal de segunda classe, que os dois são, na minha opinião. Nunca se colocam à altura do debate dos outros, são os outros que dominam as grandes pautas e esses grandes embates. Vai ter censura ou vai ter liberdade de expressão no Brasil? E o Brasil se tornou um palco de guerra de proxy. Eu não sei se vocês perceberam isso. Mas o Brasil é guerra de proxy da censura ou liberdade de expressão. Do mesma altura que a Ucrânia é uma batalha de proxy do interesse geopolítico dos Estados Unidos versus o interesse da hegemonia russa. A Ucrânia praticamente é irrelevante no debate aqui. Mas uma aqui, guerra quem que vai ganhar? terceirizada, É né? Rússia ou Estados Unidos? Aqui, quem é que vai ganhar? Livre expressão ou é censura? O Brasil é um mero palco disso. Então, ao menos, ele poderia estar se elevando nesse combate e cerrando fileiras junto a todos esses que estão fazendo um excelente... Estou muito orgulhoso de estar com os vários deputados e senadores da oposição que se colocam nesse embate pela livre expressão, porque vai precisar desses e muitos mais. E precisaria de juízes também. Cadê os juízes? Poderia ser esses dois... Não sei se são juízes, né? Não quero nem usar aqui um termo extremamente pejorativo, mas eu não considero eles relevantes. E aqui ele se demonstra, tá ratificando que ele é um completo irrelevante em qualquer grande debate que envolva a justiça no Brasil. Então, uma nomeação perdida, na minha opinião. Bom, vamos ver se pelo menos a gente vai ter o debate ali no plenário físico, né? E não aquele voto virtual, sem nem poder conversar e discutir o assunto. Agora, uma prova de que o Brasil realmente está sendo um palco observado pelo mundo todo nesse grande debate entre censura e liberdade de expressão tem sido a repercussão internacional disso. Então nós temos aqui primeiro um tweet do senador republicano da Flórida, o Marco Rubio, pegando pesado ali, criticando duramente essas decisões e dizendo que, em nome das liberdades básicas e do relacionamento bilateral entre Brasil e Estados Unidos, o Brasil deveria retificar, ou seja, mudar esse movimento autoritário. Além disso, vários jornais, inclusive jornais com viés mais de esquerda, repercutindo e criticando a decisão aqui do Brasil. O Washington Post traz ali o seguinte: nessa briga, né, por liberdade de expressão, o Elon Musk, o X do Elon Musk, pegou a posição correta. Então ali, mesmo os esquerdistas dos Estados Unidos dizendo que o Musk tem razão nessa briga. Bloomberg também traz um artigo dizendo que fechar o X não vai ajudar a democracia do Brasil. The Economist, que também tem cada vez mais se posicionado aí à esquerda, né, Bloomberg, também traz o seguinte: ao banir o X do Elon Musk, quem é que vai defender a livre
Liberdade de expressão. A liberdade de expressão, me embananei aqui na tradução. Quem é que vai defender a liberdade de expressão, diz o The Economist. Tudo isso, eu acho que comprova que o Brasil o mundo está de olho no Brasil, né, Lobauer? É muito interessante isso que o deputado Luiz falou agora. Eu não tinha pensado, mas faz muito sentido isso aí, que ele fez a comparação com a Ucrânia, né? O Brasil servir como uma espécie de proxy do debate mundial, e um país relevante, um país grande, uma democracia em tese sempre em aperfeiçoamento, mas esse debate sobre quem vai prevalecer, que toda a mídia está colocando, no Brasil, ganhou essa dimensão. De um lado, eu vejo como uma certa pena que a gente tenha que, depender não é o caso, mas que a gente tenha que utilizar a força dos países externos para conseguir fazer com que a sociedade interna reaja com mais veemência. Infelizmente, nós temos que fazer isso com os americanos, aliás, acontece com muitos países da nossa região, mas com o Brasil eu esperava que não tivesse que acontecer, e aconteceu. A gente está precisando dos americanos, além do que o fato é também como empresa americana, mas eu estou tratando de um outro ponto. A gente tem que ir lá, falar com os congressistas e apelar para a prensa internacional, porque aqui, de alguma maneira, está carente de ter a sociedade mais pujante. Ela está viva, mas essa dependência não me incomoda um pouco. Acho que a gente já tem tamanho para fazer sozinho, né? Se estivesse com a democracia consolidada. Por outro lado, eu acho importante e acho interessante isso que o Luiz levantou, que o Brasil represente no debate mundial esse conflito muito intenso que está acontecendo não só aqui como no mundo todo. E são são veículos diferentes, né, que você elencou aqui, que tem alinhamentos ideológicos diferentes, histórias diferentes, países diferentes, mas que todos estão dizendo o seguinte: olha, tem um erro crasso sendo cometido no Brasil. E a liberdade de expressão é uma conquista da humanidade democrática, dos países liberais, democracias liberais consolidadas, e o Brasil está andando para trás. Mais ou menos isso que eles estão querendo dizer. Se olha lá o The Economist, é bem isso que eles estão dizendo. Olha, tudo bem, mas quem é que vai cuidar do discurso depois, né? Uhum. Então... bem complicado. E agora, no final do dia, chamou a atenção uma publicação feita pelo Brandon Kerr, que é um dos mais altos funcionários da FCC. A FCC é a Comissão Federal de Comunicações dos Estados Unidos. É o equivalente à Anatel deles, a Anatel americana. Ele solicitou, ele enviou um ofício à Anatel brasileira, né, afirmando que o bloqueio do X fere os acordos de cooperação internacional entre os dois órgãos, a Anatel brasileira e a americana, entre os dois órgãos e a própria legislação brasileira, também dizendo aqui que o Brasil está ferindo a sua própria legislação. O que solicitou a revisão do cumprimento da ordem ilegal e quer uma reunião presencial para discutir o assunto. Ele foi bem enfático: as ações da Anatel violam a base para investimentos estrangeiros recíprocos. Então, essa confusão toda, né, o Ricardo Gomes, não vai passar batido, né? O pessoal está de olho, aí um documento oficial dessa entidade americana e pedindo até um encontro presencial. O cara falou que vem para o Brasil se for preciso, porque quer resolver essa situação, podendo até ter consequências lá fora, né? Retaliações para o Brasil. Internacionalmente, tem gente até falando em sanções internacionais. Aquilo que a gente falava, o rumo em que o Brasil está indo é um rumo ruim. Isso chega um momento em que o cenário internacional não tem como não reagir, né? Nesse caso, a FCC, dissesse bem, a espécie de Anatel dos Estados Unidos, a FCC tem 5 diretores, vamos dizer assim, que têm mandatos independentes, né? Ele é um deles, esse que mandou essa carta. Isso é até um mecanismo que eles têm lá para evitar o que a gente chama de a captura do órgão regulador pelos players de mercado, né? Isso é bem explicado também, esse processo de captura. Quando o governo consegue regular a economia, é natural que os agentes econômicos se juntem para capturar o governo para se regularem a si mesmos, né? Então lá eles têm esses 5 mandatários independentes. Aí não significa que todo o órgão provocou o Brasil, mas já é um sinal importante de que, olha, nós estamos falando aqui do X, nós estamos falando da Starlink, que são grandes empresas americanas que têm
No caso da Starlink, né, a SpaceX tem contratos multibilionários com o governo dos Estados Unidos. Então, existe uma série de interesses aqui envolvidos, além do interesse de proteger o free speech, né, a liberdade de expressão, que é a cláusula da primeira emenda americana. Então, tem da Constituição americana, tem uma importância. O próprio Elon Musk também tem falado isso, importante, né? Essa visão de que o Brasil é uma espécie de tubo de ensaio, onde estão testando algumas coisas. Elon Musk, como outros comentaristas americanos, têm falado, olha, o silêncio e a complacência do governo Biden-Harris com o que está acontecendo no Brasil é porque, na verdade, também tem planos lá de ampliar o controle das redes sociais, de regular as redes sociais, ter controle social das mídias sociais. Controle social, a gente sabe, não é mais do que controle governamental, né? Quem é que fala pela sociedade? O governo. É o governo que termina controlando esse discurso, né? Então, nos Estados Unidos também estão vendo o Brasil como um prenúncio do que pode acontecer lá a partir desta eleição americana em que Trump e Harris se enfrentam. É um momento de visibilidade do Brasil, mas é visibilidade ruim. Não é uma visibilidade pela produtividade do país, pelo nosso desempenho econômico, pela atratividade de investimento, é o contrário. É mais um tijolinho nessa imagem de um Estado de direito fraco. Uma vez perguntaram ao Milton Friedman o que ele achava que os países da América Latina precisavam para prosperar. E ele falou 3 coisas: privatização, privatização e privatização. Aí veio a onda de privatização e com agências reguladoras, com um Estado de direito fraco. Voltaram a perguntar, ele disse assim, eu me enganei, a América Latina precisa de 3 coisas: Estado de Direito, Estado de Direito e Estado de Direito. E esse momento o Brasil enfraquece essas 3 coisas. Muito bem, eu queria aproveitar agora para pedir um pequeno trecho de uma das aulas do Adriano Janturco, que hoje vai ser o foco aqui da nossa exposição sobre a nossa certificação, porque eu acho que ele ilustra muito bem o que a gente está vivendo agora nesse caso do X, que é o quê? É o embate entre o poder econômico e o poder político. E o Janturco mostra nas suas aulas que, por mais rico que possa ser um empresário, alguém ali que tem influência local, o poder político, no fim, acaba sempre levando a vantagem. Vamos assistir esse trecho para ele comentar depois. O poder econômico é um poder de persuasão, é uma forma de convencer você a trabalhar para ele e de você pegar o pendrive para mim, caso você não queira, sem nada em troca. O poder político é um poder coercitivo, que consegue te obrigar a fazer mesmo você não querendo e mesmo você não recebendo nada em troca, nem aquele dinheiro que o empresário oferece. Então, a tipologia de poder é diferente. Muitas vezes as pessoas se confundem porque pensam um político de uma pequena localidade tem pouco poder, o grande empresário tem muito poder. Isso é verdade, só que tem poder de tipos diferentes. Então, nem o maior dos empresários tem tanto poder, do mesmo tipo de poder político, quanto um pequeno prefeito. Janturco, acho que não teria exemplo melhor para mostrar isso, né? Um grande empresário, Elon Musk, enfrentando aí o poder político nessa batalha pelo X. Pois é, essa é uma confusão típica que as pessoas cometem, em parte porque são legos, em parte tem uma inspiração marxista aí, que acha que o poder econômico, a economia determina o resto da sociedade, determina a política, o direito, a cultura, a ciência, etc. Quando é exatamente o contrário. Aí lá eu dou exemplos simples, né, para explicar, e dando outros exemplos, diria o seguinte, o caso que no curso também falei, do milionário chinês, do homem mais rico da China, um dos homens mais ricos do mundo, Jack Ma, o dono da Alibaba, que simplesmente sumiu, né, do mapa. Obviamente foi alguém amando do governo, o governo que sequestrou o cara e apareceu uns 6 meses depois no Japão, todo caladinho, sem criticar mais o governo, isso depois que ele tinha criticado o governo. Não é o único caso. Outros 7 ou 8, inclusive,
outros grandes milionários chineses também sumiram, alguns não voltaram mais. E não é, de novo, o único caso. Nos Estados Unidos, Roosevelt quebrou os monopólios, Rockefeller, Vanderbilt, etc., ferrovias, telégrafos, etc. Então, o poder político que, de novo, destruiu o poder econômico. A União Europeia conseguiu aprovar várias medidas contra a Microsoft. E, ainda, outros exemplos. Muitas vezes, o poder econômico deriva do poder político. Muitas vezes, muitos dos grandes ricos são ricos, alguns por mérito próprio, de forma limpa, etc., mas outros acabam sendo ricos, especialmente em países pouco limpos, acabam sendo ricos, na verdade, por conexões com a política. E vejam se este não é o caso de muitos grandes milionários por aqui. Na origem, a origem da política, a origem das comunidades sociais humanas, o que acontece? Obviamente, todo mundo inicialmente era pobre igual. O que acontece? Se toma o poder político, o macho alfa, o líder da comunidade, começa a ser mais forte, a caçar mais, etc., a bater nos outros, etc., aí os outros, de forma gregária, seguem o líder, se estabelece um poder político que depois acaba se sofisticando ao longo da história. Então nós temos instituições mais sofisticadas, estratificação social mais complexa, e aí dali deriva também o luxo, a riqueza, o bem-estar, etc. Mas, obviamente, antes o poder político corresponde ao poder físico, ao poder militar, ao poder bélico mesmo. Então, até em termos de origem histórica, o poder político domina e precede o poder econômico. Muito bem, para se aprofundar mais nesse assunto, só se inscrever na nossa certificação. As aulas do Jean Turco estão realmente sensacionais. E uma outra aula que tem tudo a ver com o que está acontecendo é do nosso advogado aqui, especialista em Constituição e Liberdade de Expressão, André Marcília. Separamos um trechinho dele também, que você assiste agora. Nas constituições pós-Revolução Francesa, a liberdade aparece como, da seguinte maneira: eu, Estado, existo para impedir que o seu discurso seja coibido. Percebam, eu não estou falando que o Estado existe para coibir o discurso, eu estou dizendo que o Estado existe para impedir que pessoas coibam o seu discurso. O Estado está do lado de quem se expressa, o Estado está do lado de quem deseja falar. Ele está ali para impedir que alguém impeça você de falar. É esse o papel do Estado. O nosso Estado moderno reverteu, subverteu essa ideia completamente e passou a compreender ou a fazer com que a gente acreditasse que o papel dele era de moderador, era o de limitador. Professor, isso aí foi gravado antes da decisão, hein? Foi gravado, mas eu estava com o meu terno na gravação. Olha aí. Para você ver que eu realmente me preparei para hoje. Para manter a continuidade. Para manter uma solução de continuidade. Não teve risco do contra-regra. É isso. A gente subverteu. Se antes fosse só essa ordem que foi subvertida, mas nós subvertemos essa ideia de que o Estado ele deveria ser um tutor da liberdade ou seja, um guardião da liberdade, para passar a ser um tutor do quão elástica deva ser a nossa liberdade, né? Então ele não guarda mais, ele não protege mais quem fala, ele protege as pessoas da fala de alguém, né? Então isso é uma inversão de valores completa, né? Veja, quando surge a liberdade de expressão, a gente precisava que alguém a protegesse. Imagina surgir um direito contra o Estado. É óbvio que você precisava de uma proteção sólida, ampla. E é isso que a Constituição prega. Prega que ela seja sólida e ampla, a liberdade de expressão, justamente porque ela é contra o Estado. É um desconforto imenso, um direito contra o Estado. Mas nós fizemos com que, aos poucos, o Estado ficasse ali aumentando ou diminuindo o volume da nossa liberdade de expressão. Ele passou a ser aquele que sintonizava e colocava mais ou menos volume na nossa liberdade de expressão. E hoje a gente chegou num ponto de silenciamento. A censura é isso, é o silenciamento por completo.
ou a retaliação, ou a amputação desse direito. E, infelizmente, as pessoas acreditam que o Estado faz isso em nome da democracia. A gente está vivendo isso hoje, é que a gente estava falando aqui. O Brasil é um case mundial disso, de será possível. Veja, é contraditório em si, mas será possível que a censura possa ser feita em nome da democracia? A gente tem feito essa pergunta e respondido pessimamente a ela há 6 anos. Bom, e além do curso, o André Marcília também está num programa Contraponto, que nós fizemos recentemente, entrevistado pelo Bruno Magalhães. Esse programa está disponível aqui no YouTube, é só você procurar Contraponto com o André Marcília. Na nossa playlist também está lá essa entrevista maravilhosa para você conferir também, falando sobre tudo isso e todo o histórico aí dessa batalha pela liberdade de expressão. Mas lá eu tô com outra roupa. Ah, pronto, pelo menos. Senão vou achar que o seu armário é só o mesmo terno, né? Da Mônica. Uniforme, exatamente. Eu quero puxar agora um segundo VT do Jean Turco, em que ele fala sobre esse poder que o Estado tem, né, de ir entrando na nossa vida. Quando você vê, ele está determinando tudo o que você faz sem perceber. Olha só. O poder político passa a ditar regras sobre quais medicamentos nós podemos utilizar, se tem que ser autorizados ou não, quais tipos de alimentos e quais ingredientes, em quanta quantidade podemos ingerir, etc. Como podemos educar nossos filhos, etc. Quais palavras podemos usar ou não. Hoje talvez esteja se tornando sempre mais pervasivo, até em questões muito íntimas, né? Então o poder político, qual é a falácia aqui? As pessoas pensam que o poder político se restringe só à área pública. O poder político se refere só ao que tem de público. Não, o poder político também entra na esfera privada e na esfera muito íntima das pessoas, das famílias, dos casais, das crenças, inclusive, em algumas regiões, em alguns países, ok? Então o poder político entra na esfera privada íntima também, por sua característica de pervasividade. Ô Luiz Felipe, quando eu vi esse trecho, eu lembrei daquela sua tese do conservador revolucionário, porque dá uma vontade ali de dar uma virada nisso aí, né? Já está acontecendo. O movimento antissistema é absoluto e ele é imperial. Aliás, falando em imperial, eu vou ter que fazer aqui uma alusão ao filme Guerra nas Estrelas. Primeiro filme Guerra nas Estrelas. Naquela época ainda era... exato. Dá para recomendar. Sem edição woke que aconteceu nesse século. Mas tem uma cena em que a princesa Leia se depara com quem seria o grande gestor lá daquela Estrela da Morte, e ela fala o seguinte: quanto mais você cerra o punho, mais sistemas solares fogem por entre os dedos. E é exatamente isso que está acontecendo. O movimento é natural. Quanto mais você busca o controle absoluto, mais você está gerando a resistência a esse controle absoluto. Isso vamos até entrar na física aqui, de baixa entropia e alta entropia, né? Você acaba gerando uma dispersão muito grande. Para você ter controle absoluto, você precisa de uma energia muito grande para você manter tudo em controle. E o governo atual não tem essa energia. A energia, o que se traduz aqui? Análogo à física. Energia são, primeiro, é o sistema de crenças, sistema de valores, em que as pessoas naturalmente aderem a o que o governo representa. E o governo de agora, ele está tentando representar uma utopia que não é nossa, não é própria nossa. Então, não só o governo não tem a aderência, não tem a credibilidade do momento para propor um Estado novo, de controle absoluto de tudo, em que as pessoas naturalmente se subscrevem a esse novo sistema controlador. Então, ele não tem essa aderência, como ele também não tem a capacidade de exercer esse controle efetivamente, porque a energia é baixa, ou seja, a máquina ela já está falha, ela foi toda construída com premissas antigas que não valem mais nada. Então, é natural que a sociedade reaja contra o sistema. Para terminar, Marcília, que a gente já vai para nossa live fechada agora. Eu lembrei muito agora, o deputado falou essa coisa do fechar o punho. Eu me lembrei de uma frase do Matias Aires, que é ótima, que diz assim: o que mais se guarda é o que mais se perde.
É bem nessa linha aí. Agora é o seguinte, pessoal, como eu já expliquei, quem já está inscrito na nossa certificação vai poder continuar com essa conversa aqui, com essas análises todas, falar sobre qualquer assunto, na verdade. Tem uma sala fechada que você pode interagir com os professores. Se você já está inscrito, você já tem esse link para essa outra transmissão. Se você assinar agora, você vai receber esse e-mail com o link. Vamos colocar aí na tela, já está na tela lá, ó, Luiz Felipe. Aquilo que você falou, ó. Aponte o celular para o QR Code, clica no link da descrição e vai fazer parte da turma agora. Você é um vendedor nato. Né? Você é um vendedor nato. Eu queria que o Lobauer desse a opinião dele. Por que alguém deveria se inscrever nesse curso, Lobauer? Vou te botar aqui para vender também. Porque, poxa, o conteúdo está realmente muito bom. Eu vou te dizer uma coisa que eu estava pensando enquanto meus colegas falavam aqui. Cada vez que eu venho aqui, eu tenho a mesma sensação. E é por essa razão que as pessoas deveriam. Porque a gente acha que a gente sabe muita coisa, às vezes a gente acha que a gente sabe de alguma coisa, mas quando você convive, essa minha convivência com os colegas aqui no Brasil Paralelo, tem sido para mim quase como um novo curso de aprendizagem. Eu aprendo com meus amigos aqui todo dia. Então é uma maravilha isso. Você sai daqui entusiasmado com as coisas que você ouve, você fica pensando nas coisas que o seu colega falou. Então é esse mesmo sentimento que você vai ter quando você acessar esse curso. Mesmo que você esteja numa fase mais introdutória, não importa. Você vai ouvir coisas que vão te despertar interesse, porque é muito interessante. Porque se não fosse interessante de largada, você nem se inscreveria. Mas se você está em dúvida, se inscreve. Porque você vai despertar ao ouvir muitas coisas interessantes que muitas vezes te abrem novas portas para outras áreas do conhecimento, e esclarecem a sua vida e te trazem uma sensação de satisfação. E quem está aqui assistindo esse programa é porque se interessa pelo assunto, ou seja, é o público certo para experimentar. Tem essa vantagem também, né? Hoje você compra um curso como esse pela internet, você tem um tempo de degustação para poder resolver. Você pode até cancelar depois, ter o seu dinheiro de volta, mas eu insisto, o produto é tão bom, a gente tem a confiança que você vai gostar e não vai desistir, então não tem muito a perder. Vai lá, experimenta, acessa as aulas, que eu tenho certeza que você vai sair convencido. O Ricardo Gomes fez talvez o nosso primeiro curso aqui na Brasil Paralelo. Ele gravou um curso chamado As Origens do Estado. Muito daquele conteúdo está nesse curso também. E ele acompanhou essa nossa evolução ao longo do tempo, em termos até de capacidade de produção, de recursos, né, de recursos visuais, né, e técnicos e tudo mais. E é um curso também que tem muita indicação de livro. Você lá dentro você vai poder ampliar o seu conhecimento para outras frentes a partir das indicações, das citações que são feitas durante as aulas. Ricardo, conta um pouco para a gente aí como é que você viveu essa jornada aí da BP nesses anos todos e a diferença, né, daquele seu primeiro curso, que é muito bom também, recomendo quem é assinante da BP que assista, e para o que a gente fez agora. Nossa, tem um salto não só de qualidade visual, né, que faz parte do gosto que a gente tem para assistir uma aula, né, mas tem um salto também, eu acho que tem um aprendizado da BP como um todo, meu certamente, né, e tem os demais colegas, de conseguir estruturar um curso com início, meio e fim, encadeando os assuntos da política de uma forma tão didática, né? Eu acho que tem uma didática nesse curso que é extraordinária. Muitas das pessoas, né, e a gente tinha ali uma plateia que assistiu ao vivo as gravações e que vinha dizer, olha, a forma como o curso está encadeado, eu não entendia nada e eu conseguia aproveitar o conteúdo do curso sem ter um preparo, uma preparação, uma leitura prévia, né? Então, eu acho que primeiro, a qualidade da produção é incomparável, né? Aquele primeiro curso lá foi nos primórdios da BP, acho que foi 2017, talvez, 2016, alguma coisa assim. E de lá para cá, não só a BP melhorou profundamente a qualidade, mas eu acho que ela, junto com os outros professores aí, conseguiu embalar alguma coisa extraordinária. Esse curso eu vou assistir ele inteiro várias vezes, as aulas dos demais professores aqui, subscrevo o que falou o Christian Lobauer, porque a gente está sempre pegando uma nuance a mais do que
do que o professor falou, né? E acho que para quem gosta de assistir o programa aqui, vai ter um grau de aproveitamento das notícias que lê no jornal, que vê na televisão, dos debates que acontecem nesse programa e em outros tantos. Quem fizer o curso vai aproveitar muito mais a informação que tem acesso, porque vai estar mais preparado para reconhecer, para fazer os cruzamentos na cabeça de correntes diferentes, de pessoas diferentes. Então, sensacional. Eu vou devorar as aulas dos colegas aqui mais de uma vez, com certeza. Maravilha. Então você que está assistindo, aproveite, ainda dá tempo. Está aqui o QR Code na tela, o link está na descrição. Você não vai se arrepender. Se arrependeu, que a chance é muito pequena, você ainda pode depois desistir da compra, mas a gente tem muita confiança nesse produto. Nunca fizemos isso, nunca juntamos tantos especialistas com essa qualidade e realmente está muito especial esse ano de eleição, né? Eleição nos Estados Unidos, o Brasil do jeito que está. Para você entender o que está acontecendo, é muito importante que você tenha informação, um repertório, e aqui esse curso realmente vai atender essa demanda. Pessoal, estamos terminando por aqui, então, essa transmissão aberta. Amanhã estaremos de volta, então é a Semana Cartas na Mesa. Todos os dias estivemos aqui, nesse formato. Um pedaço aberto, outro pedaço para os alunos do nosso curso. E agora estou indo lá para outra sala, para outra transmissão, para conversar com o pessoal que está inscrito e continuar aqui a conversa. Beleza? Um abraço e até amanhã.